A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Como que vocês estão? Nós estamos hoje no nosso primeiro dia de jejum. 21 dias, assim na célula como no céu. Nós queremos que a vontade de Deus seja feita nas nossas células, assim como ela é feita no céu. E no nosso primeiro dia, eu quero compartilhar com você sobre o padrão de um membro da nossa célula, da nossa igreja. Então, o padrão de um membro, né? Sabe, você, né, é membro dessa igreja. Nós somos tão alegres em tê-lo como membro, como parte da família de Deus. Você certamente é uma grande bênção. Eu estou aqui como seu pastor para ensinar você qual é o padrão, o alvo que nós estamos mirando. É claro, sabemos que o nosso alvo é Cristo, estamos mirando em Cristo. Mas como isso é visto de maneira prática? Como que nós podemos compreender isso na vida da igreja, na vida comum dos irmãos, de maneira prática, né? Na vida dos membros da nossa célula. Amém? Então, Romanos 8, 29 diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes, na mesma forma, estarem conformados à imagem de seu Filho. Nosso alvo é Cristo. Nós estamos sendo conformados à imagem de Cristo. Esse é o nosso objetivo, ser como Cristo, ser uma cópia de Jesus. Pequenos cristos aqui nessa terra, da onde vem a palavra cristão. Cristão significa pequeno Cristo. Então, a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de entre e muitos irmãos. Amém, queridos? Então, sabe, a primeira característica, a primeira característica padrão de um membro é que ele é assíduo. Essa é a primeira, a básica. Ele tem que estar assíduo, tem que ser assíduo, estar presente. Né? Para ser membro, ele precisa frequentar, ele precisa estar participando das reuniões. Nós somos uma igreja de duas asas. Uma igreja de quê? Duas asas, exatamente. Uma asa é o culto de celebração, que acontece aos domingos. E a outra asa é a reunião da célula. Essas duas asas, né, essas duas reuniões que apontam para essas duas asas, para que você possa alçar voos. Então, são as reuniões básicas, o mais básico da nossa igreja, né? Então, você precisa estar no culto e na célula. Amém? Veja, um membro que vive isolado, ele vai definhar e morrer espiritualmente. Sabe, essa é uma estratégia do diabo, isolar você, te separar, te dividir para então te atacar. Isolamento não é de Deus. Deus não vive sozinho, isolado. Quando Deus criou o homem, ele olhou e falou: não é bom que o homem viva só. Falei uma companheira. E para esse casal, ele disse: tenham filhos, vivam em comunidade, multipliquem, cresçam. Não é a vontade de Deus que nós venhamos viver sozinhos, isolados. Entende? Ser crente, ser cristão é fazer parte de uma comunidade, é estar envolvido, comprometido, assíduo em uma reunião, fazer parte de uma igreja, de um grupo, de uma igreja local. Amém? Então, assiduidade é uma característica de um membro padrão. Quando eu dizer membro, eu quero dizer um membro padrão, para que você possa ter referência. O que a igreja, o pastor Átila, o que Deus espera de mim como membro. Eu estou mirando em Cristo, eu tenho que ser parecido com Cristo. Seja assíduo. Jesus é assíduo, presente. Amém, queridos? Glória a Deus. Bom, agora veja, a segunda característica de um membro é que ele é transparente. Isso é muito importante. Sabe, eu gosto sempre de falar, eu não consigo trabalhar
com pessoas que são falsas, com pessoas que não são verdadeiras, genuínas, transparentes. Entende? Não tem como ajudar, não tem como eu ser um canal de Deus na vida daquela pessoa, porque ela não se expõe, ela não se abre, ela não é transparente, ela não é genuína. O que eu estou vendo ali é falso, é fake, não é real. Então não tem como mexer com aquilo, não dá para melhorar ou tratar, porque aquilo não é verdade, entende? Então, a primeira característica, você precisa estar presente, assíduo, estar ali. Mas estando, você precisa estar de verdade, de maneira íntegra, genuína, entende? Você não pode ser uma pessoa falsa, usar máscaras, ok? Transparência é um princípio para nós, sabe? É um princípio. Nós andamos em princípios, ok? Então você precisa entender isso. Eu preciso ser transparente, eu preciso me abrir, eu preciso me expor. Ah, mas e se não gostarem de mim? Mas é quem você é, filho. Entende? É quem você é. E se não gostarem, ou você vai ser tratado, ou quem não gosta vai ser tratado. Mas alguém vai ser tratado nisso. Entende? Porque nós não estamos aqui para ser nós mesmos. Nós estamos aqui para sermos moldados conforme a imagem de Cristo. É claro que você não vai se tornar um autômato, um robô, mas é preciso você compreender que todo o seu ser, a sua mente, sua vontade, suas emoções, a sua alma está sendo transformada, está sendo redimida para se tornar parecida com Cristo. Amém? E só tem como fazer isso, só há transformação se você for genuíno, se você for transparente, se você se expor, ao tratamento. Amém? Terceira característica de um membro é que ele é fiel. Isso é muito importante. Sermos fiéis. Uma vez que nós nos achegamos a Cristo, nascemos de novo, nos convertemos, muitos princípios são impressos e estão à nossa disposição para formar o nosso caráter, para nós seguirmos. Deus é um Deus de princípios e valores. E um princípio fundamental para um membro, para um filho de Deus, para um crente, um cristão genuíno, é a fidelidade. Deus requer de nós fidelidade. Eu sei que muitas vezes você está focado no desempenho, em fazer o melhor, em ser o melhor, em se destacar. Mas o que Deus quer de você é que você seja fiel. Fiel. Precisamos, dentro da igreja e da obra de Deus, de irmãos, homens e mulheres que são fiéis, que são leais, que permanecem. Esse é o desejo e é o padrão de Deus para os seus filhos, que eles sejam achados e encontrados como servos, filhos, bons e fiéis. Precisamos aprender a ser fiéis na nossa devoção, oração, leitura da palavra, no serviço, nos relacionamentos, nos compromissos, nas nossas obrigações. Sabe, quando não somos fiéis, nós somos então pessoas fraudulentas e instáveis. Nós vamos defraudar porque geraremos expectativas, iremos assumir compromissos o qual nós não seremos fiéis para cumprir. Então estaremos defraudando. Nós daremos a nossa palavra, mas não iremos cumprir com ela. Estaremos defraudando. Então, fidelidade é um traço do caráter de um filho de Deus. Eu sei que talvez você possa olhar e falar: pastor, mas eu vim de um contexto, de uma família, eu sou um novo convertido, e isso é complicado para mim. Por isso, você precisa do Senhor.
da graça de Deus e da ajuda, do auxílio do Espírito Santo, para que Ele possa moldar você, e aí passa por você estar presente e ser transparente, porque na sua transparência você vai demonstrar que talvez você não é fiel, que você talvez vai estar defraudando alguns irmãos. Por isso que a vida da igreja, a comunidade é muito importante, porque você vai assumir um compromisso e não vai chegar, não vai fazer, não vai cumprir. E então você precisa ser transparente nisso e aceitar com que o tratamento seja feito, para que você possa avançar e crescer em fé. Amém? Se nós não somos fiéis, seremos instáveis, porque a nossa vida será de altos e baixos, entende? Porque vai ser guiado não por um princípio de fidelidade, mas por emoção. E nós iremos fazer aquilo ou deixar de fazer por causa da nossa emoção. E não porque somos fiéis, porque quem é fiel, ele vai fazer apesar das suas emoções, de ele querer ou não, mas porque ele é fiel. Veja, a quarta característica de um membro é que ele é fervoroso. Fervoroso. Amém? Então diga, a primeira característica de um membro é que ele é assíduo. A segunda característica de um membro é que ele é transparente. A terceira característica de um membro é que ele é fiel. E a quarta característica de um membro é que ele é fervoroso. Ele é intenso. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Tudo que você for fazer, faça de todo o seu coração, como quem faz para o Senhor e não quem está fazendo para homens de qualquer maneira. Evangelho de Marcos 12:30 diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e com toda a sua força. Demonstra paixão e intensidade. É assim que nós nos relacionamos com o Senhor, porque recebemos uma graça abundante, fomos conquistados e tomados por Ele, e o que nós entregamos é uma paixão ardente e fervorosa. A palavra de Deus nos mostra a qualidade e a intensidade com que os crentes precisam se relacionar e servir a Deus. Não podemos fazer a obra de Deus debaixo de fraqueza, de moleza, como quem pega com as mãos moles para trabalhar. Pelo contrário, precisamos ser firmes e intensos e fervorosos, não frios, gelados e indiferentes. A indiferença é algo terrível, a frieza, a apatia. Viver com intensidade é fruto de quem cultiva uma comunhão com Deus, de quem está colocando lenha no fogo, está acrescentando lenha naquele fogo e fazendo com que esse fogo da paixão, do relacionamento com Deus está aumentando. Não é uma obra, não é eu vou ser intenso, mas fruto de quem acrescenta lenha nesse relacionamento. Quando nos posicionamos dessa maneira, quando decidimos, como eu falei, não é uma obra, mas uma decisão, um posicionamento de eu vou cultivar, primeiro eu vou servir ao Senhor com fervor e intensidade, e eu vou alimentar esse fogo, um posicionamento. Então, quando nós nos posicionamos dessa maneira, deixamos de lado a apatia, a indolência e passamos a buscar com fervor o fogo do Espírito, o fogo divino, que qualquer pessoa é capaz de receber. Qualquer pessoa não é para um ou outro, para A ou B, mas qualquer filho de Deus, ele pode aquecer essa chama.
Romanos 12:11 diz: no zelo, não sejais remissos, sede fervorosos. Sede o quê? Fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Não somos remissos no que diz respeito ao zelo, ao servir a Deus. Nós somos fervorosos, quentes. Aleluia. Quinta coisa, quinta característica de um membro é que ele é comprometido. Ele não está apenas envolvido na edificação. Ele não é um telespectador. Nós estamos construindo a história dessa igreja. Nós estamos envolvidos nessa edificação. Não é por uma obrigação ou por coação, não, muito pelo contrário, é porque nós amamos o Senhor, amamos a nossa igreja, amamos ser igreja uns com os outros. E não queremos estar apenas distante, olhando à beira do caminho, ou quem assiste algo da arquibancada. Não, nós estamos ali jogando, comprometido, não estamos olhando, e no futuro nós não iremos dizer: veja, olha, eu vi o mover de Deus na Videira Ponta Grossa. Não, nós estaremos dizendo, você vai dizer: olha, eu estava lá participando, eu fiz parte do mover de Deus na Igreja Videira em Ponta Grossa. Eu estava comprometido, eu era um anfitrião, um líder, fui um líder de jovens, uma líder kids, um líder de casais. Eu estava ali servindo nos encontros, servindo no culto. Eu estava comprometido com a edificação dessa igreja. Somos comprometidos, querido, com aquilo que nós valorizamos. Nós nos comprometemos com aquilo que tem valor, com aquilo que tem preço para nós. E se nós não nos comprometemos, é porque nós não atribuímos preço e valor naquilo. A grande questão é que a obra de Deus, essa obra, essa edificação, teve um alto preço. Um alto preço. Que você possa abrir os seus olhos nesse jejum de 21 dias para enxergar o preço que Deus pagou para redimir a humanidade. E a graça e a nobreza do chamamento que recebemos para poder sermos coparticipantes dessa edificação. Oh, querido irmão, querida irmã, que você compreenda isso e que você possa enxergar o preço pago, o preço que Deus pagou, o alto preço, e que você enxergue e veja valor nisso e se comprometa com isso. Sabemos que Cristo e a sua igreja é um só. Nós não podemos degolar o corpo de Cristo, separando a cabeça do corpo. Não tem como você dizer: eu amo a Cristo, mas não amo o seu corpo. Eu amo a Cristo, mas não amo a noiva dele. Estar envolvido e comprometido com Cristo é estar comprometido com a sua noiva, com a sua igreja. Entende? Então, amados, que nesses 21 dias você possa colocar como alvo de oração ser um membro padrão da igreja do Senhor. E eu estou te dando aqui, eu poderia dizer inúmeras outras coisas, mas eu acredito que essas aqui vão te ajudar nessa caminhada. Amém? Que Deus abençoe você nesses 21 dias e que a vontade de Deus se cumpra na sua célula, assim como ela é feita no céu. Em nome de Jesus.